Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Boa noite, Cláudia. Tudo ótimo e você? Também. A nossa live hoje vai ser com a doutora Ariane, psiquiatra, espírita. Vai ser uma live maravilhosa. Exatamente. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, então, antes de iniciar a live, deixar meu recadinho, né? Como sempre, vou estar aqui nos bastidores, lendo os comentários, perguntas. Quando tiver algum superchat, eu volto na hora e trago a sua pergunta ou comentário. Se quiser que lê na hora, é só mandar via superchat, que na hora eu já entro aqui e já faço a leitura. No final da live, também trarei as outras perguntas dos comentários. E comentários no chat também. Então, uma boa live para a gente. Boa noite, doutora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui no nosso canal. E, por favor, se apresente para o pessoal. Pode ficar à vontade. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Ariane, eu sou psiquiatra, moro aqui em Brasília, no Distrito Federal. Apesar de que eu sou mineira, eu nasci em Uberaba, terra de Chico Xavier, então já tinha ali o espiritismo na veia. Meus pais eram espíritas, eu sou espírita desde criança. E lá para 2019 eu resolvi lançar as minhas redes aí lançar, né? Minhas redes sociais sobre espiritismo e tenho falado lá desde então dessa outra parte, associando à saúde mental, que é um campo que falta muito ser falado dentro dessa parte de espiritualidade, e o pessoal tende a confundir muito as coisas, então eu queria trazer algo que estivesse dentro aí do espiritismo e também que fosse científico, que estivesse dentro da psiquiatria, a gente pudesse ter comprovações dentro dessa área. Então, eu vim aqui a convite da Cláudia, ela me conheceu lá pelo TikTok, né, Cláudia? E TikTok. tentar resolver as questões de vocês, tentar ajudá-los, né? A nossa função aqui é realmente tentar ajudar, tentar trazer esclarecimento, conhecimento, que afinal de contas é a única coisa que a gente leva dessa vida, né, Cláudia? É verdade. Então, doutora, eu estava vendo o seu TikTok hoje, eu peguei algumas perguntas de lá até. E umas que eu achei interessante, né? O TikTok é basicamente perguntas, né? O pessoal pergunta, eu vou pescando ali nos comentários e faço os vídeos das perguntas. Mas é bem interessante, né? Porque a primeira pergunta que eu peguei de lá é assim: quem morre assiste o seu próprio velório? Sim, segundo as obras aí de André Luiz, Chico Xavier, quem morre assiste sim o seu velório. Não vamos dizer aqui 100%, porque nada na espiritualidade é 100%. Mas quando a gente desencarna, né, quando a gente morre, vulgarmente falando, o nosso corpo espiritual ele ainda está ligado ao corpo físico, não é assim, morreu, plum, né? Então, existe essa ligação energética, magnética, que vai se desfazendo aos poucos. Tem até um vídeo recente lá sobre cremação, que eu falo isso, né? Em média, 72 horas. É claro que depende de espírito para espírito, alguns são mais apegados ao corpo, mais apegados à matéria, eles vão demorar mais horas para esse desligamento ocorrer, mas quanto esse ligamento ainda não aconteceu, a tendência é ficar próximo ao corpo. Então, enquanto esse corpo está sendo velado, provavelmente o espírito se encontra ali sim, porque ele ainda está bem conectado energeticamente com aquele corpo, apesar de não ter mais a vida física, ainda existe as energias daquela troca entre o corpo físico e corpo espiritual, que no espiritismo a gente chama de perispírito, né? Então, há uma boa possibilidade de sim estar ali. Agora, se ele vai estar consciente ou não, aí já é outra história. Mas próximo ao corpo, assistindo o velório, sim. Então, a segunda pergunta você já respondeu nessa também, que seria sobre cremação. Mas eu tenho essa dúvida também, porque eu já pedi, né, para o meu filho e para o meu marido, quando eu falecer, eu quero ser cremada. E algumas pessoas falam, nossa, mas não pode, segundo o Espiritismo, não pode. Aí é uma coisa interessante para as pessoas que querem ser cremado. A senhora pode falar mais alguma coisa sobre isso, entendeu? Não é que não pode. A gente tem no Espiritismo essa solicitação de que se aguarde, já que a gente sabe que ainda tem essa ligação lá,
Qualquer coisa que você fizer com aquele corpo, o corpo espiritual e, consequentemente, o espírito vai sentir. Como a cremação é o fogo, é uma coisa bem aguda, dolorosa, quem já botou a mão no fogo aí sabe que dói bastante, né? Uma queimadura é uma coisa complicada. Já no enterro, é uma questão mais gradual, né? O espírito vai, o corpo aos poucos vai se deteriorando. Tanto que se você não enterrar, até ele demorar a dar mau cheiro, enfim, você perceber realmente algo daquele corpo, demora aí alguns dias. Agora, como a cremação ela é muito abrupta, você coloca fogo naquele corpo, o espírito ainda conectado a ele tem uma grande probabilidade de sentir. E aí a gente pega principalmente a afirmação de Emmanuel, para quem não sabe, é um mentor que acompanhou aí as psicografias de Chico Xavier. Ele fala no livro O Consolador que a gente deve aguardar essas 72 horas para que haja o desligamento completo, ou a grande maioria dele, e a gente não tenha essa dor transferida para o espírito que está partindo. Então, o espiritismo não é contra. Aliás, o espiritismo não é contra quase nada. A gente fala, ó, não deve fazer ou deve fazer. E nesse caso, a gente pede, ó, quer fazer? Aguarde essas 72 horas, porque a gente não sabe o nosso grau de evolução. Então, vai que você é um pouquinho mais apegado, e aí você demora muito tempo para sair daquele corpo, vai ter espíritos evoluidíssimos aí que em poucas horas vão se libertar, mas não é o caso da maioria de nós, né? A grande média aí vai demorar essas 72 horas que Emmanuel solicita para a gente. E essa foi uma pergunta que o Valentim acabou de mandar aqui, se a cremação é sentida pelo espírito. Pode ser sentida, e pode ser muito sentida. Então, porque assim, eu leio muitos romances espíritas, eu gosto muito de ler livros espíritas, tipo Zíbia Gasparetto, vários. E teve um, é que eu esqueci de pegar agora, tem um que eu li, que ele fala que dependendo da, você acabou de falar da evolução do espírito, ele sente também, quando ele foi enterrado ali, ele vai sentir a carne em decomposição, vai sentir os vermes comendo o corpo, tudo, porque aquelas pessoas muito ruins, muito... que aprontou muito na terra, né? Então tem isso também, tanto vai sofrer na cremação, como vai sofrer, que diz que nem tem corpo que não é desligado na hora, né? Que quando a gente morre, alguém vem desligar, mas nem todo mundo é desligado, fica sofrendo, que eu leio, não sei se é verdade, né? Sim, fica ainda ligado um bom tempo. Agora, é importante a gente lembrar que não é só gente ruim, é gente apegada. Então, às vezes, ela foi uma boa pessoa, mas ela está muito ligada ao corpo, ela não quer partir, ela é muito ligada à família, ao acaso, aos bens que ela tem, ela também tem mais dificuldade de se desligar. Se você não acredita que existe vida após a morte, quando você se for, você simplesmente vai falar, olha, não tem nada aqui, então para que eu vou morrer ou vou me deixar morrer? Eu vou me agarrar a esse corpo o máximo possível. Então, às vezes, até foi uma boa pessoa, mas era muito apegada às questões materiais e ela continua por aqui. Doutora, somos nós que escolhemos a família que vai reencarnar aqui na Terra ou não? É a escolha deles mesmos, dos espíritos lá em cima? Ainda estava falando isso ontem na live do outro canal que eu faço. Seguinte, a gente escolhe as nossas provas, as nossas tarefas aqui, a nossa família está incluso nisso, conforme o nosso grau de evolução. Se você tem condições de fazer uma boa escolha, muitas vezes orientado por amigos espirituais, você faz a escolha de determinada família. Agora, se você não tem nem essa condição ainda, porque tem gente que fala, ó, não pedi para nascer, pediu sim. E se você não pediu, alguém que te ama muito pediu e escolheu por você, porque é aquilo que você necessita para a sua evolução. A gente sabe que o nosso lar é a base daquilo que vai nos formar como sociedade e como ser humano. Portanto, é dali que você vai tirar tudo que você vai ser nessa reencarnação, né? Pelo menos uma boa parte, uma influência grande, com certeza existe. E lá estão as pessoas que são super adoradas por você e estão aqueles que não são tão adorados assim e que necessariamente precisam vir juntos para reparar aí alguns probleminhas lá do seu passado. Então, normalmente, a grande maioria das pessoas hoje encarnadas tem sim condições de escolher e escolheram sim. E se não escolheu, alguém escolheu por você, mas com uma boa intenção. Ninguém reencarna aqui porque o homem lá do mal, né, que quis que você viesse. Não, a gente vem aqui como uma oportunidade. Então, é na melhor família possível.
E às vezes você fala, nossa, mas aquela família que agride, que trata a gente mal, é a família que você necessita. Talvez alguém ali não tenha feito seu papel direito, mas a intenção era realmente unir aqueles espíritos e ter algo melhor, algum crescimento saindo daquela situação. Então, doutora, mas é assim, geralmente eu frequento aqui um lugar chamado Casa do Caminho, né? Que é kardecismo. E lá eles falam que não existe vítima. Não. Ninguém que está aqui na Terra é vítima de ninguém, né? Então, assim, vamos supor, meus pais não sou a filha preferida deles. Então tá, mas eles não são vítimas, eu não sou vítima dele. Alguma coisa eu fiz para eles e eu estou pagando nessa. Seria isso? Não necessariamente. Não. Porque a gente tem muito essa mania de achar que eu estou pagando alguma coisa de vida passada. Não, pode ser uma incompatibilidade de gênios. Você não foi com a cara da pessoa. De repente, ela reencarnou ali e ela vem de uma outra família que não tem nada a ver com aquela. Porque às vezes também nós reencarnamos na nossa família para novos aprendizados. Só que quando a gente chega lá, o santo não bateu. E aí acaba se criando uma inimizade e a coisa vira uma bola de neve. Eu não gosto da Cláudia, eu começo a brigar com a Cláudia, ela começa a brigar comigo, aí ela fala de mal para mim, mal de mim para o vizinho, aí o vizinho também não gosta mais de mim, aí vai criando aquela coisa, aquela energia contrária que depois fica difícil reverter. Mas não necessariamente é uma coisa de vida passada, não necessariamente você está sempre pagando algo. A gente sabe que esse planeta aqui é de provas e expiações. E qual é a diferença disso? As expiações, sim, coisas que nós fizemos errado no passado e que nós temos que reparar. Agora, existem as provas, aquelas questões que aparecem no nosso caminho para o nosso aprendizado. Então, nem tudo é porque você deve. Às vezes é algo que você precisa superar ou aprender. E não necessariamente está sendo punido por algo. Como o espiritismo vê a homossexualidade? Desculpe. A homossexualidade, como é que o espiritismo vê? A homossexualidade. Nós não somos contra. Inclusive, eu estava vendo um vídeo esse dia que o rapaz falou, olha, mas a homossexualidade, ela basicamente não é citada na Bíblia, apesar de ter alguns casos homossexuais lá. Por que Jesus não cita isso? Porque não tinha importância. O que o espiritismo não recomenda? Abuso, né? De qualquer forma, e aí a parte sexual está nisso, traição. Se você escolher um parceiro, você deve o mínimo de respeito àquele parceiro, seja ele do sexo que for. Então, se há respeito na relação, se há carinho, se há cuidado um com o outro, se há ali amor, que a gente chama, não há nenhum tipo de abuso, não há promiscuidade, o espiritismo não tem nada contra, não é por ser homossexual que pra gente está errado. Tem por aí heterossexuais que fazem coisas terríveis, que abusam de mulheres, de crianças, de idosos, né, que têm uma prática sexual, às vezes com a própria esposa, e aí troca de casal, tanta coisa pior, né? Tanta coisa terrível, que a gente vai olhar para o homossexual e vai falar, não, o problema é a homossexualidade. Então, o espiritismo não é contra isso. Existe, inclusive, um livro, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, que também é de Emmanuel, Chico Xavier, que chama Vida e Sexo, em que ele fala da questão do homossexualismo, e ele fala justamente isso que eu falei para vocês, de que não há nada contra dentro do espiritismo, mas sim quanto aos abusos e à promiscuidade. Por que não lembramos das nossas vidas passadas? Porque não é bom. É simples assim. Não é bom a gente lembrar. Primeiro, a gente tem um motivo biológico, que o nosso cérebro ele não tem a capacidade que o nosso espírito tem. Já imaginou? A gente consegue lembrar, às vezes, que comeu ontem. Como é que eu vou lembrar de uma encarnação de 10 mil anos atrás? O nosso cérebro ele não tem essa capacidade, então, naturalmente, ele seleciona. A segunda coisa imagina que aquelas pessoas que estão na sua família, na sua convivência, são justamente aquelas que te magoaram, ou pior ainda, que você magoou. E como é que você vai fazer uma reparação com aquelas pessoas, vai conviver com elas normalmente, sem ter vergonha, culpa ou raiva, se você se lembra? Então, é uma proteção para a gente. Além disso, o fato de nós não lembrarmos serve para que a gente recomece do zero.
Eu não sei quem eu fui, eu não sei quem eu fiz, eu não sei nem se eu fui mulher na encarnação passada. Vai que não fui. E aí eu tenho a oportunidade de começar literalmente do zero. A gente tem aí alguns flashes, a gente tem algumas sensações, mas o ideal é que a gente não se recorde para que a gente possa trabalhar mais livremente. E assim, o que a senhora acha da regressão, então? Porque geralmente a regressão vai buscar vidas passadas de outras pessoas, né? Sim. Você acha que vale a pena ou não? Eu acho que em alguns contextos ela é inclusive necessária. A questão é que a maior parte das pessoas vai buscar a regressão porque está curiosa. Por curiosidade, eu sou absolutamente contra. Porque quando você lembra uma encarnação passada, Cláudia, não é simplesmente, eu lembrei que a minha mãe foi um monstro que me matou lá na vida passada. Só que toda aquela raiva, toda aquela carga emocional vai vir para você. E junto com essa carga emocional, a gente tem uma carga magnética muito grande. Isso pode gerar doenças físicas, doenças psiquiátricas. Além disso, você até já estava quase perdoando a sua mãe. Quando você descobriu isso, você falou, agora eu não perdoo mesmo. Então, essa capacidade de aceitar o que a mãe fez vai ser muito mais difícil. Isso como exemplo, claro. Então, não é que eu sou contra, mas eu acho que tem que ser feito com muito critério. Então, eu moro na praia. Eu moro aqui no litoral de São Paulo, Baixada Santista, eu moro na praia. E agora até que passou, mas eu sempre tive muito medo do mar. Eu tinha medo de água, nunca gostei muito de água. E todos os lugares que eu morei sempre foi na praia, nunca consegui ir para uma cidade ou para um lugar que não tivesse praia. E eu sempre, muito medo. Aí, um tempo atrás, se você conhece o Bruno Sabino, que ele também tem um canal ali no TikTok, e ele fez uma regressão comigo. Ele foi fazer uma live comigo, e ele falou, então, em troca você faz uma regressão para me colocar no meu canal. Eu falei, tudo bem. Aí ele fez. E ele me trouxe veio uma imagem, assim, né, que ele trouxe, foi a Europa do Leste, não lembro agora que ano foi, só que eu era uma cigana, já muito idosa, e as pessoas corriam atrás de mim, com aquelas tochas de fogo, tipo assim, chamando de bruxa, essas coisas assim. Ela corria para a mata e eu caí no rio de águas pretas, escuro, assim. E eu lembro com os braços pro ar pedindo socorro e ninguém me socorreu. E eu morri naquele dia lá. E uma daquelas pessoas que eu vi lá era minha mãe e minha irmã mais velha. E eu não tenho raiva delas por isso. Ele perguntou, ficou com raiva? Eu falei, não, normal, para mim não aconteceu nada, entendeu? Não levei aquilo pro coração. Foi uma coisa que ficou. Aonde eu vi, ficou ali mesmo. Então, acho que não sei. Você não levou o coração, mas vai que alguém leva. É verdade. Você não foi lá simplesmente fazer por curiosidade. Você tinha uma dificuldade a ser enfrentada que você tentou, não sei, talvez por outros meios, e não conseguiu. Entende? Existia um mínimo de critério. E outra coisa, se a gente faz e não tem critério nenhum, a gente pode realmente bagunçar o negócio ali e fica muito feio, levar até surto psicótico. E outra coisa, tem gente que faz e não volta. É raro, mas acontece. Então, e uma coisa que ele falou para mim depois, quando eu voltei, tudo, você tá bem? Hoje em dia eu não tenho mais tanto medo de água como eu tinha antes, entendeu? Não sou fã. Aí na praia, o pessoal fala, nossa, a minha casa na praia aqui é 5 minutos, mas eu não gosto, não é aquilo que eu gosto, entendeu? Mas para mim, essa parte foi de boa, eu não guardei assim. Eu vi minha mãe, vi minha irmã, as duas, a minha mãe e a minha irmã é uma das pessoas que estavam me perseguindo, entendeu? E são, principalmente a minha irmã mais velha, nessa existência, a gente tem uns probleminhas também, entendeu? Mas eu deixei para lá. Então, fazer mais uma pergunta aqui. O que é a lei de causa e efeito? Lei de causa e efeito. Isso. Todo efeito tem uma causa. Basicamente isso. Então, se hoje você está passando por qualquer situação, existe uma causa por trás disso. Pode ser algo que você causou, algo que você necessite, algo que está ali como prova para você, mas existe um efeito. Então, por exemplo, a Cláudia estava explicando, ela tem medo lá da água. Esse é o efeito. Qual é a causa? Lá na encarnação passada, ela teve um afogamento. Então, sempre existe essa lei, né? Ação e reação. O Espiritismo acredita muito nela. Tudo que nós fazemos é consequência dos nossos atos, que é diferente para nós de punição. O Espiritismo não acredita em punições divinas, ou que a espiritualidade nos pune, ou que a gente mesmo nos pune.
mas todos os atos que nós fazemos têm consequências e muitas vezes necessitam reparação. Tem aí uma ligeira diferença disso. Doutora, por que nós temos sonhos lúcidos sempre? Algumas pessoas têm sonhos lúcidos. Depende, né? A gente tem algumas questões neurológicas que levam a isso, a gente tem, inclusive, algumas medicações psiquiátricas que provocam sonhos lúcidos, alguns tipos de substâncias químicas também, né, de drogas que causam isso, e tem pessoas que têm alguns sonhos mais lúcidos porque fazem um desdobramento, né, saem do corpo de forma mais consciente. Então, quando elas voltam, elas tendem a ter uma lembrança maior desses sonhos, que muitas vezes são viagens que a gente faz no plano astral. Mas são diversas causas, então tem causas orgânicas, causas espirituais, depende muito. É aquela típica pergunta que tem que ser avaliada caso a caso. Uma pergunta aqui que foi uma amiga que mandou fazer. O que seria um encontro de almas? Encontro de almas do bem ou do mal? A gente pode encontrar com almas que são tremendamente contrárias, avessas a nós, né? E a gente pode se encontrar com almas afins, almas queridas. São geralmente almas que se procuraram, que se buscaram a longo termo e aí que se encontram neste momento, e existe já uma afinidade muito grande entre elas e elas são muito felizes juntas. Porque quando a gente encontra alguém, e aí não precisa ser relacionamento amoroso, pode ser amigo, pai, mãe, filho, que tem uma afinidade muito grande de gostos, de sintonia, a mesma vibração que nós temos, acontece esse encontro de almas, né? Porque realmente encaixa ali. Se eu encontro alguém que não tem lá muito a ver comigo, que não bate as nossas ideias e os nossos sentimentos, não vai acontecer esse encontro. Qual que é a diferença de karma para dharma? Aí a gente já entra no hinduísmo, né? Até onde eu sei, karma é que você paga, você fez algo hoje para alguém e aí na próxima encarnação você vai receber exatamente aquilo. E o dharma já seria o lado bom da coisa. Eu não saberia te explicar exatamente porque não está dentro do espiritismo. O espiritismo, inclusive, não acredita em karma. Ele acredita na causa e efeito, que é o que a gente falou antes, né? Tudo que você faz tem consequências. Porque o karma ele é muito punitivo. Tanto que na Índia, eles acham que se você está com alguma doença, com algum sofrimento, olha, seu karma, né? Sinto muito, tchau e benção. No espiritismo, não. Se eu posso aliviar o karma do próximo, ou se eu tenho um karma grave, eu posso aliviar o meu próprio karma também. Como dizia Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. A gente fala no espiritismo que é pelo amor ou pela dor. Então, se eu tenho algo muito grave que está acontecendo na minha vida, se eu amar muito, não necessariamente eu precise continuar com aquela dor, com aquele sofrimento, ou alguma angústia que viria no futuro, pode ser que não venha, porque se eu já aprendi a lição pelo bem, pelo amor, eu não necessito mais da dor. Então, eu tenho um pouco essa diferença em relação ao hinduísmo, né? Quantas encarnações um espírito pode ter na Terra? Infinitas. Infinitas. Bilhões, milhões? Depende, né? Enquanto ele estiver na vibração desse planeta, ele reencarna aqui. Se ele subir muito da vibração, ele pode reencarnar ainda como missionário. Se ele abaixar muito da vibração, ele vai ter que ser transferido para um outro local, né? Que é o que a gente chama de transição planetária. Agora nós estamos no momento de passar de planetas de provas e expiações para um mundo em regeneração. Então, as pessoas que não acompanharem esse salto energético, elas vão ter que ser retiradas daqui e levadas para outro mundo primitivo, ou seja, mundos inferiores. Enquanto você estiver acompanhando a vibração desse planeta, você pode encarnar infinitas vezes. Como o espiritismo vê o aborto? Totalmente contra. Absolutamente contra. Para nós, a ligação do espírito acontece na concepção. Assim que há a relação sexual e a ligação do espermatozoide com o óvulo, já tem um espírito ali. Então, se eu pratico qualquer tipo de agressão a esse feto, eu estou agredindo esse espírito diretamente, tirando a chance dele ter a vida aqui. Para a gente é a mesma coisa que
o assassinato. É uma coisa que tirar a vida de alguém que já não está mais ali no corpo físico, já não está mais ali na barriga da mãe, né? Para a gente é a mesma coisa. A única exceção que Kardec faz no Livro dos Espíritos é quando você tem que escolher para a vida da mãe ou a vida do bebê. E aí ele fala, inclusive, que é melhor sacrificar aquele ser que ainda não vive do que aquele que já vive, né? Deixando bem claro que é aquele que já encarnou plenamente, né? Porque vivos os dois estão. Mas se você tem uma vida que já está aqui, você preserve essa mãe, até porque, se for o caso, esse espírito pode novamente vir por outra gestação e aí ser filho dela. Mas em nenhuma outra situação a gente abre exceções, não. Complementando a pergunta, a Vanessa fala aqui sobre a pílula do dia seguinte. Ela é considerada aborto, mesmo que não tenha havido fecundação ainda e que esta tenha evitado que ela ocorresse? Sim. A pílula do dia seguinte, ela não evita que não haja fecundação, né? Ela é depois. Ela evita a nidação do ovo. A ligação já aconteceu, por isso que ela é do dia seguinte. Então, já aconteceu, já tem espírito ali. Então, a pílula do dia seguinte, ela é considerada, assim, método abortivo, inclusive pela ciência. Aí não é nem espiritismo, a própria ciência reconhece. Doutora, o que acontece com o espírito de um suicida? Depende muito, muito, muito. Depende da situação que ele estava, porque a gente sabe que 95% das pessoas que tentam contra a própria vida, elas estão com algum problema psiquiátrico. Portanto, 95% dos casos são evitáveis, se a pessoa realmente buscasse ajuda. Então, a gente tem que ver quais são os créditos que essa pessoa tem. Ela teve uma vida muito boa e aí, no momento, ela se desequilibrou e acabou indo para esse ato, é uma coisa. Ela só fez porcaria na vida toda dela e aí faz o ato, é outra. Os créditos de quem está orando por ela, de quem intercede por ela. Então, assim, o pai, a mãe, a família, os amigos, e aqui do lado de cá e do lado de lá, que estão intercedendo por esse espírito que tirou a sua vida. E depende do grau de lucidez dele no momento que ele retirou essa vida também. Juntando tudo isso, quando ele chegar do lado de lá e ele vir o que ele fez, ele recobrar a lucidez e tomar consciência de que a vida não terminou e ela continua do lado de lá, vai depender também da forma como ele atuar perante isso. Se ele vai se envolver com o remorso, com a dor, com a culpa, ou se ele vai falar, não, agora eu vou mudar a minha atitude, vou trabalhar e vou atuar de outra forma. Lembrando que lá pela lei de causa e efeito, a causa existiu, ele tirou a própria vida. Se reequilibrou, ok, tá tudo certo agora, a causa permanece. A lesão feita no corpo espiritual, no perispírito, permanece. Portanto, ele vai ter que se recuperar numa próxima encarnação ou num tratamento na espiritualidade para que ele se reequilibre. E às vezes ele vem com uma deficiência grave, vem com um problema de saúde grave, e muitas vezes não é no nascimento, vai ser na época em que ele tirou a vida. Vamos supor, com 40 anos tirou a vida, com 40 anos vai ter uma doença muito grave relacionada à atitude que ele tomou para tirar essa vida. Então, o que lesionou no espírito naquele momento? Isso é muito variável, Cláudia. Então, essa história de que, tirou a vida, vai para o inferno, ou então vai para o umbral, não sai mais de lá, vai para o Vale dos Suicidas, não é bem assim. Nós temos atenuantes e agravantes em tudo que a gente faz. E, graças a Deus, o nosso Deus é justo. Onde vive e o que faz os espíritos desencarnados? Aonde eles quiserem. O espírito sopra onde quer, não tem essa história? Pois é, aonde ele quiser. Aonde a consciência, os pensamentos e os sentimentos dele o levarem. Ele pode ficar numa casa assombrando durante séculos, ele pode resolver trabalhar num posto espiritual ajudando as pessoas, ele pode ficar ocioso lá no umbral, nem lá nem cá, ele pode fazer uma programação de estudos, ele pode ir para uma colônia espiritual num nível
aqui mais ou menos da Terra, outras mais superiores. Tem espírito fazendo de tudo por aí, até cuidando da natureza, dos animais, das plantas. São inúmeras as ocupações do plano espiritual. Se a gente tem aqui milhões de profissões, sei lá quantas tem, lá tem bilhões, trilhões. Então dá para fazer muita coisa, dependendo daquilo que você quer fazer. A senhora acredita que existe, com certeza tem, né? Que a gente que acredita no espiritismo tem colônias igual do filme Nosso Lar? Tem várias, né? O Nosso Lar é uma delas que foi descrita por André Luiz, mas a gente tem colônias que são, inclusive, especializadas, né? Algumas para estudos, algumas, por exemplo, para tratamento do caso dos nossos irmãos que tiram a própria vida, né? Tem um livro que fala sobre isso, que é o Memórias de um suicídio, né? Não é bom que a gente fale aqui para o nosso vídeo não baixar a visualização, mas que é da Ivone Pereira, e é um livro que descreve bem como é que acontece, descreve essa colônia, esse hospital lá no plano espiritual. Tem colônias que recebem crianças, outras que recebem animais, tem para todos os gostos. Para a senhora, quem foi Chico Xavier? Um Jesusinho. Muita gente não acredita, eu acredito que ele foi Kardec. Mas independente disso, sendo ou não o mesmo espírito, ele veio aqui complementar a doutrina, e isso ninguém pode negar, né? A gente tem aí algumas coisas dentro do espiritismo que as pessoas não aceitam, diz que só aceita Kardec, não aceita Chico. Eu aceito plenamente, eu nunca encontrei um erro na obra de Chico Xavier, mesmo nas coisas que ele fala de medicina, que ele fala de neurologia, de psiquiatria, eu nunca vi um erro. Isso de coisas que não eram faladas na época que ele psicografou. Sem contar que a vida dele fala por si só, né? Um homem de bem que nunca machucou uma mosca, né? Como é que eu vou falar mal de Chico Xavier? Não tem como. Para mim, realmente, fica muito difícil. A gente fala no Espiritismo que o nosso maior modelo é Jesus, mas para mim, como médium, inclusive, Chico Xavier já está mais perto, né? Está muito longe, mas está mais perto que Jesus. Então, foi um modelo mais fácil para a gente seguir. Eu penso a mesma coisa do Chico, e depois do Chico eu penso também do Divaldo Franco. Também, para mim, assim, eu acho... Gostaria muito de conhecer. Vai ter que ir rápido lá, né? Divaldo já está quase. Não, mas tá ótimo, tá com quase 90 anos, mas tá lá, tá melhor que eu. Quais os sinais de um amor de outras vidas? Não sei se tem um, não, viu? Essa coisa de, bati o olho e vou passar o resto da vida com fulano, a gente tem que ter muito cuidado, porque pode ser simplesmente uma paixão, né? A gente sabe que nós temos aí os hormônios, né? E temos a primeira impressão da pessoa e achamos que é a melhor coisa do mundo. Não é bem assim que funciona. Não sei se tem realmente um sinal do amor do passado. A gente tem afinidades. Daí a dizer se é do passado ou não, não sei. Eu posso ter afinidade com alguém que eu nunca conheci lá no passado, mas que bate tudo comigo que eu encontrei agora. Eu acho difícil afirmar essas coisas categoricamente. Complementando a pergunta, a Yolanda pergunta se na visão espírita, quantos amores teremos na vida terrena até encontrar nossa alma gêmea? Outra pergunta que não tem resposta. Até porque a sua alma gêmea pode até ter encontrado você, e aí você resolveu lá no meio das suas encarnações fazer um monte de besteira, ela subiu, foi embora e você ficou aqui. A gente tem um livro Renúncia, que é de Chico Xavier Emmanuel, que conta a história de Alcione. Alcione está em Sírios, que é um mundo já acima de regeneração. E aí ela vem buscar aqui o Pólux, que é o grande amor, a grande alma gêmea da vida dela, porque ele ainda está aqui reencarnado e a alma gêmea já está lá longe. Então, olha aí a distância deles. Então, a gente precisa ainda encontrar essa alma gêmea, ela tem que estar na nossa mesma vibração. Às vezes você está correndo atrás dela, ela está correndo atrás de você. É muito complicado eu dizer, olha, vai ser tantas encarnações, você vai encontrar aí a sua alma gêmea. Pode ser que você nunca tenha encontrado ou já tenha encontrado. Difícil afirmar. Os desencarnados sentem aquilo que a gente emana para eles? Sim, do bem e do mal. Lá para eles, pensamento é tudo.
Se você pensa, se você sente, você emite. E eles vão captar com maior intensidade do que a gente capta aqui entre encarnados, né? Só um minutinho aqui, viu? O que significa para a espiritualidade ver números e nomes iguais a todo tempo? Nada. 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 Alguns espiritualistas utilizam isso, né, como números cabalísticos e tal, mas vai significar quando? Quando para você tem sentido. Se você colocou na sua mente que se você vir lá escrito 1111 é importante, você naturalmente entra naquela sintonia e mentaliza aquilo que você associou com os números repetidos. Portanto, é o poder da sua mente que você deu a algo externo e aquilo te potencializa. É igual talismã, amuleto, é a mesma coisa. Se tem significado para você e você imanta aquele objeto ou dá uma significação para qualquer atitude do dia a dia, a sua mente vai trabalhar para que aquilo aconteça. Mas dentro do espiritismo, não tem nenhum valor. Os espíritos podem reencarnar em corpos de animais? Não, né? Não, nunca. O espírito, ele nunca retrograda, ele pode estacionar, mas ele não vai para trás, ele só vai para frente. Se ele já ganhou um corpo humano, ele vai ser humano. Daqui ele vai para anjo, mas ele não volta a ser animal, não. A próxima evolução do ser humano, então, é virar anjo. Não sei se aquela pessoa... anjo, né? Se a gente pegar anjo como espírito puro, não, né? Mas a gente vai melhorando, vai cada vez mais deixando o nosso corpo aqui menos denso, né? Até que um momento a gente não precise mais reencarnar e vir espírito puro anjo, né? Mas tá um pouco longe do anjo. O espiritismo acredita em Lúcifer? Não. Nós acreditamos nos espíritos inferiores, né? Se é que eu posso usar esse termo, mas naqueles espíritos dedicados ao mal. Esses sim existem, mas uma personificação de alguém lá nos infernos ou nos umbrais que seja esse mal encarnado, nós não acreditamos. Agora, espíritos que se dedicam ao mal, assim como a gente tem na Terra, tem no plano espiritual também. E o espírito que chamam de obsessor? De cortar aqui, que essa pergunta aqui é complemento dessa aí, é muito interessante. Quem faz pacto com Lúcifer, quando morre, os nossos antepassados, no caso, os sucessores, é quem vem fazer o desligamento do corpo ou não? Olha, se você fez um pacto com Lúcifer, será que você tem direito a alguém vir fazer desligamento do seu corpo? Não sei, só se for eles lá querendo pegar no seu pé de noite para te levar para lá e você ir trabalhar com eles, né? Afinal de contas, você já fez o pacto mesmo, né? Eu não acredito também nessa história de pacto com o Lúcifer, até porque eu não acredito no Lúcifer, mas você pode sim fazer negócios aí escusos com os criminosos lá do plano espiritual e se dar mal com isso quando você desencarnar. Porque quando a gente pensa em desligamento, o desligamento é um merecimento. Senão você fica preso no corpo enquanto ele está lá sendo comido pelos vermes, né? Se você não tem esse merecimento, por que alguém vai vir aqui te tirar do corpo? Não vai, a não ser se for para te levar lá para as trevas. A pergunta que eu ia fazer era assim, um obsessor, né? Ele pode vir aqui para a Terra e ficar tentando uma pessoa para ir... Ficar ali na cabeça da pessoa e falando coisas para ela ir para o lado do mal? Pode, se a pessoa der sintonia. Não existe essa de espírito obsessor, ele é o do mal e eu sou a vítima. A gente falou aqui no começo, não existe vítima. Se você tem um espírito obsessor, você deu sintonia. Não tem como dar liga se não tem sintonia ali. Então, seja pela sintonia da culpa, do remorso, da raiva, alguma baixa vibração você deu para que ele tivesse acesso a você. Então, essa história de, fulano está me perturbando, ele só consegue te perturbar se você deixar. Voltando, que a senhora falou no começo, né? Dizem que quem morre de câncer é como se fosse o câncer fosse o purgatório para a alma. Falam, não sei se é verdade ou não. E eu lembro que eu tinha uma tia que ela teve câncer no pulmão durante 12 anos.
ficou muito mal, mas ficou mal mesmo. Aí ela faleceu, vai fazer 2 anos. E eu lembro que, acho que tinha mais ou menos uns 2 meses que ela tinha morrido, eu sonhei com ela, só que eu sonhei com ela que ela estava numa colônia espiritual, só que não pro lado de fora, no jardim daquela colônia. Eu fui lá, comecei a conversar com ela, ela estava muito alegre, sorridente, ela tinha rejuvenescido, só que ela não passava dos portões para lá, ficava ali fora conversando comigo, e tinha muitas flores, muita fruta, ela estava comendo, tipo assim, pitanga. Aí, no outro dia de manhã cedo, eu acordei super feliz, e com certeza eu devo ter ido encontrar ela onde ela estava, né, como se fosse assim, olha, eu estou bem, tá, eu não estou mais com aquela doença que eu tinha antes, entendeu? Uhum. Na verdade, todas as doenças crônicas, principalmente aquelas que são mais arrastadas, mais demoradas, elas vão purificando o espírito. Imagina essa sua tia, como é que ela melhorou a paciência, a tolerância, né? Como é que ela ganhou mais força, mais firmeza. Então, as pessoas só olham para o lado do sofrimento, da dor, elas não pensam no lado do crescimento que aquele sofrimento traz. Claro, se ele não for com revolta, com indignação, aí a gente não cresce. Mas se a gente pega qualquer dificuldade na vida, pega ela de jeito e fala, vou resolver isso daqui, ou então vou passar por isso com dignidade, a gente com certeza está depurando o espírito. Esse nosso corpo aqui, ele é um grande filtro, ele vai puxando tudo que a gente tem de ruim lá no corpo espiritual, as raivas que nós temos, é só a gente pegar aí, quando você fica nervoso, não dá uma queimação de estômago, não dá dor de cabeça, é o nosso filtro trazendo as energias para o material. E quando a gente tem essas doenças mais pesadas, não precisa necessariamente ser o câncer, pode ser qualquer outra coisa crônica, pesada, arrastada, elas vão fazendo essa limpeza do corpo espiritual. Se você não jogar mais revolta em cima, porque aí você bloqueia, né? Você carrega tanto aquele filtro que ele não consegue mais filtrar as coisas que ele deveria. Então, e falam muito que todo mundo tem a hora certa para voltar. A senhora acredita nisso? Voltar para o outro lado, para casa, a verdadeira morada. Sim e não. A gente tem uma programação de reencarnação, mas a gente pode ir antes, se a gente não cuidar do nosso corpo, se a gente estiver fazendo muita besteira aqui, a espiritualidade chega e fala, não, tira ele de lá, pelo amor de Deus, antes que faz mais, né? E se você tiver o mínimo de mérito para isso. E a gente pode demorar mais, a gente pode ter uma prorrogação reencarnatória. Você está fazendo tudo certinho aqui e você, de repente, completou o que você tinha que fazer, mas a espiritualidade entende, você entende que se ficar um tempo maior pode te trazer benefício ou trazer benefício para alguém ao seu redor, você pode ter isso prorrogado também. A gente tem uma programação que é diferente de destino. O espiritismo não acredita em destino, mas acredita sim que existe um norte. A gente veio aqui com algo a ser feito. E aí a gente pode fazer, não fazer, enfim. Mas não tem um destino, assim, a Cláudia vai morrer lá em 2050 de acidente de carro. Não é assim. De repente, ela consegue se trabalhar e ganha uma prorrogação, só vai lá em 2070, ou ela não morre de acidente de carro, ela morre dormindo em casa, porque ela não necessitou mais passar por aquela prova do acidente. Então, as coisas são muito variáveis, não tem algo determinado. O espiritismo não acredita nisso. Tem uma outra pergunta aqui. Por que os que se amam não podem ficar juntos? Eles merecem? Eles têm crédito para isso? Está na hora deles ficarem juntos? Às vezes não está na hora. Às vezes você está precisando resgatar o seu débito com aquele que você não gosta. Porque enquanto você não resgatar lá com aquele que você não gosta, a sua cabeça não vai estar livre para você pensar e ser realmente feliz com aquele que você gosta. Então tem muitas coisas que a gente às vezes não entende, porque a gente não tem essa visão do passado, do futuro, mas a espiritualidade superior tem, o nosso Pai Maior tem, e é nas mãos deles que a gente entrega o nosso destino, o que não significa que você vai ficar lá sofrendo com uma peste que não te merece, entendeu? O espiritismo não é masoquismo, são coisas diferentes. Se você está sendo, de repente, abusado numa relação, está sofrendo ali, fica batendo cabeça, não faz sentido nenhum. Se liberte disso. Eu vou ter que vir na reencarnação que vem com aquela peste. Não necessariamente. Às vezes ele não vem mais como seu namorado, vem como filho, vem como irmão, vem como vizinho, ou não vem. Vocês precisam, às vezes, de uma outra encarnação se preparando, se melhorando para depois voltar a se reencontrar.
Então, as coisas têm o seu tempo, a sua hora, têm o seu merecimento, e elas vão acontecer conforme for necessário. Então, quer dizer que tipo assim, o filho de hoje ou a filha de hoje pode ser sua mãe, seu pai, seu marido, vem sempre naquele ciclo de familiar. Pode. Ou pode reencarnar lá no Japão e você nunca mais vê. O laço, ele só permanece se houver um laço muito grande de amor ou um laço muito grande de ódio, que é aquele amor adoecido. A gente precisa estar em equilíbrio com esses espíritos, senão a gente naturalmente vai se atrair até que tudo esteja reparado. É por isso que eu não consigo ficar com alguém que eu verdadeiramente amo, enquanto eu não finalizar os meus problemas com aquele que eu não amo tanto assim. Complementando a pergunta, a Eulália perguntou se os nossos cônjuges desta vida são os inimigos de outra existência. Não, pode ser o comparsa também. A pessoa sempre pensa, foi meu inimigo. Não, às vezes foi seu comparsa mesmo. Ou pode ser amigo, né, também. Por que não? A gente sabe que a maior parte dos casamentos, eles são para reparações, né? No nosso nível de evolução aqui, é difícil a gente realmente se casar com alguém que a gente ama, que a gente veio fazer uma missão, ter um trabalho a realizar aqui na Terra. Isso é mais difícil. Mas inimigos, necessariamente, não. Eu costumo dizer para o meu filho que nós éramos comparsas em outras vidas. Né? Não, porque a gente briga, agora não, mas a gente brigava muito. E geral, as coisas que eu gosto, ele também gosta, entendeu? Então eu falo para ele assim, ó, você foi meu comparsa em outras vidas, viu? Porque a gente... E o meu marido também, eu falo para ele bem assim, eu devia fazer as coisas erradas e você me assinar embaixo, agora se ferra nessa. Agora aguenta. Agora aguenta nessa. Então, o espiritismo acredita, os espíritos acreditam em extraterrestres, em vidas em Marte, em Júpiter, esses assim? É um dos pontos básicos da doutrina, pluralidade dos mundos habitados. E como dizia Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. Para a gente, ele estava querendo dizer que há muitos planetas e há muitas formas de vida aí no nosso universo. Um universo desse tamanho, né? Não vai ter uma forma de vida. Até estatisticamente fica complicado dizer que não tem alguém parecido com a gente aí do outro lado. Sem pensar que nesses outros planetas a gente pode ter formas completamente fora do padrão para nós que vivemos aqui, baseado em carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Vai que é baseado em silício, sei lá, né? E aí vai ser um bicho completamente diferente, que tem outra boca, ou não tem mão, tem nariz, enfim. Mas, com certeza, o universo é habitado, sim. Doutora, e essa história que o pessoal fala que Hitler está numa prisão aí, a senhora acredita nisso? Que os espíritos colocaram ele lá porque ele fez muita maldade na Terra e agora ele está dormindo lá para se resguardar? Eu já ouvi essa história, eu não sei se ela é real, não posso te afirmar. Faz sentido? Até que faz, porque dentro do espiritismo, imagina esse Hitler com tudo que ele fez, a carga energética que ele tem de todas as pessoas que têm raiva dele, de todos aqueles espíritos que não perdoaram, e a própria carga dele de maldade, de vibração negativa. Ele precisa ficar fora desse ambiente aqui da Terra para a proteção dele e para a proteção daqueles que têm raiva dele. Então, é dos dois lados essa prisão, porque às vezes a gente pensa, vamos prender o Hitler lá para ele, né, ter a sua punição. Não, a gente também, quando deseja o mal para o outro, deseja a raiva, a gente também tem a vibração negativa para nós. Então, essa é uma proteção que está sendo feita para ele. Faz sentido? Faz. A partir do momento em que ele tiver as mínimas condições de reencarnar e de voltar aqui à vida, ele com certeza volta. Volta aqui para a Terra? Não sei. Talvez não, eu acredito que não, porque a vibração que eu imagino que ele tenha é muito densa já para o nosso planeta aqui de provas e expiações, e a gente está em transição para algo melhor. Não faz sentido que espíritos da vibração dele voltem para cá. Agora, se ele está numa prisão em Plutão, que é o que eu já ouvi, aí eu não consigo te afirmar, mas que faz sentido? Faz sentido. E essa história que o pessoal fala de que tem os exilados de Capela, né? E diz que agora vai ter os exilados da Terra também. A senhora acredita nisso? Sim.
Sim. São espíritos, porque, pensem, um espírito hoje que faz muita maldade aqui na Terra, mas ele não é igual ao homem das cavernas. Ele já sabe mexer com o computador, ele já estudou matemática, física, biologia, história, ele tem um conhecimento intelectual muito grande. Quando ele é levado daqui para um planeta primitivo, em que as pessoas estão lá nas cavernas, não sabem nem como é que faz fogo direito, ele chega lá, ele sabe fazer fogo, ele sabe conversar com as pessoas, ele sabe criar casas, ele sabe construir um local para se abrigar, ele vai trazer uma carga e a própria evolução emocional dele, porque às vezes ele é ruim para uma coisa, mas ele é bom para outra, às vezes para a família dele ele é ótimo, para os outros ele é o capetinha, né? Mas quando ele chega lá nesse planeta, ele ajuda muito aqueles espíritos que estavam ali, que é o que os exilados de Capela fizeram aqui. Chegou, tinha um povo primitivo aqui, eles vieram e elevaram a vibração, elevaram os conhecimentos desse planeta. E o pessoal que está saindo para cá e vai lá para o mundo primitivo, eles também vão elevar a vibração daquele planeta. E muitos voltam, viu? Porque vai lá e começa a trabalhar tanto e ajudar os outros, tem aquele choque do, meu Deus, paraíso perdido, e voltou para lá. Falou, gente, não é possível que eu vou ficar aqui nesse lugar, não. Agora eu vou melhorar. Sabe quando a água bateu na bunda? Pois é, agora eu vou sair correndo. E alguns deles conseguem voltar. Então, não é assim um degredo planetário como punição. É porque eles estão naquela vibração. Então, eles não têm condições de ficar aqui. Eu costumo brincar que se você está na primeira série, se eu te colocar, de repente, lá na quinta série, com um monte de criança mais velha, que você não está entendendo nada das piadinhas que eles estão fazendo, que você não está entendendo nada do que o professor está falando, aquilo sim é uma punição, aquilo é horrível. Mas se você está na primeira série e de repente eu te coloco ali no pré, você se sente o máximo, né? Agora eu estou arrasando. E é isso que o degredo faz, ele te coloca entre pessoas que estão na sua vibração, um pouquinho abaixo, para que você possa puxá-las. É essa a função. A gente acredita que Deus é soberanamente bom e justo. Então, ele não poderia simplesmente punir os seus filhos. A gente não acredita nisso, não. Uma coisa também, assim, eu vejo várias pessoas falarem que uma pessoa escolhe para vir para a Terra, eu quero ser morador de rua, eu quero ser bandida. As pessoas escolhem isso mesmo quando vêm para a Terra? Escolhe. O pior é que escolhe. Escolher ser bandido, eu espero que ninguém escolha, né? Mas, de repente, tem uns malucos por aí, né? Que acabam escolhendo, sim. Mas a gente tem a reencarnação como uma oportunidade. Quando a gente está do outro lado, a gente olha aqui para a Terra e fala, meu Deus, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu tive tanto dinheiro para dar para os outros e eu não fiz, eu tive tantas oportunidades. Sabe aquele mendigo que passava lá na rua? Eu xingava ele todo dia quando eu via. Agora eu vou reencarnar que nem o mendigo, para eu aprender a valorizar as coisas que eu não valorizava. Eu não ligava para o dinheiro, às vezes eu usei o dinheiro para prejudicar pessoas, então eu vou vir pobre, que aí eu não tenho nada, nem às vezes para mim, vou morar na rua. E aí eu vou aprender a valorizar outras coisas. Agora, a gente tem que pensar também que nem tudo é de reencarnação passada, né? Se hoje eu não sei preservar o dinheiro que eu tenho, não sei preservar um bom emprego e eu vou parar na rua, ou eu utilizo algum tipo de substância química e vou parar na rua, não é que eu planejei ser mendigo, eu simplesmente não consegui manter o que eu tinha cultivado. Então, a gente precisa ter cuidado também. Escolhi ser mendigo. Não necessariamente. Porque eu acho que é uma pessoa que, tipo assim, não escolheu, tá? Chegou aqui na Terra e virou, pronto, não quero trabalhar, vou ficar vagabundo. Quando ela chegar do outro lado, deve ter uma punição por isso também, né? A maior punição, ela já se deu na Terra. Tá, mas do outro lado, eu acho que também não deve ser recebido com glória, né? Porque se todo mundo tem uma missão para vir para a Terra e a pessoa se perde no caminho, deve ter algum... 80% de nós vamos nos perder no caminho, seja um aspecto ou outro. Se a gente for esperar, como dizia André Luiz, o completista, aquele que fez tudo que tinha que fazer, é raríssimo, é raríssimo. É só um Chico Xavier da vida. A gente vai chegar lá tendo prometido mundos e fundos e cumpriu 10%, 30%, que seja. É muito.
Dizem que é triste ver o livro da tua vida do outro lado. Tem muita gente que chora, né? Sim, e é por isso que lá vendo, falando, meu Deus, eu fiz só 30%. Aí ele escolhe uma encarnação muito mais difícil para que eu não, dessa vez eu vou ser obrigado a trabalhar. Não vai ter como escapar. Não é fácil. Fábio, você tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Sim, temos perguntas aqui. Então, se quiser começar as perguntas. Vou voltar lá em cima, lá no início, que tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante aqui. A Jandira perguntou aqui se o espiritismo é o mesmo que Umbanda e Candomblé. Não. O pessoal utilizou muito a nomenclatura de espiritismo, né? Coloca lá médium vidente espírita, e isso não é espiritismo. Umbanda não é espiritismo, a gente respeita muito a Umbanda, mas a forma de trabalhar é completamente diferente da nossa. Atualmente, inclusive, muitos irmãos da Umbanda têm vindo estudar espiritismo e a gente espera que venha mesmo, para que a gente tenha a união máxima aí entre as religiões. Mas eles trabalham de forma diferente. Eles utilizam a cor branca, eles utilizam rituais, eles têm toda uma forma, um maneirismo, né, de trabalhar que o espiritismo não tem. O espiritismo, ou o espiritismo cristão, como dizia Chico Xavier, é baseado nas 5 obras de Kardec. E agora nas obras de Chico e outros médiuns aí que chegaram depois. Mas a nossa base é Kardec. A Umbanda já tem outra base, tanto que eles misturam um pouco santos de igrejas católicas, né? O Candomblé também é de uma forma mais diferente ainda, eu nem sei te dizer certinho qual é a diferença entre eles, mas o espiritismo mesmo é Kardec. Só que o pessoal aí ao longo do tempo foi pegando o nome para si, né? Uhum. A Shirley está perguntando aqui o que a senhora acha das crianças que descrevem a encarnação passada. No espiritismo a gente aprende que um espírito, quando ele tem aquela ligação inicial na concepção, mas a sua reencarnação ela só é totalmente completa aos 7 anos de idade, quando toda a parte sanguínea está formada. Isso está descrito no livro de André Luiz, Missionários da Luz. Portanto, essas crianças até os 7 anos, elas têm uma maior liberdade do seu espírito, ela não está tão completamente ligada ao corpo, então ela tem mais facilidade de se lembrar do passado. É por isso que muitas delas, às vezes, contam as histórias tranquilamente, com 3, 4, 5 anos, aí quando cresce, esquece. É porque aquele espírito realmente encarnou agora, realmente entrou naquele corpo, entre aspas, e aí perde aquela consciência que ele tinha e tem um esquecimento do passado completo. A Daniele pergunta por que alguém nasce com deficiência física. Porque precisa, porque lesionou o corpo e espírito de alguma forma no passado, porque pediu como uma prova, às vezes até para algo que impeça um mal maior, né? Aquela deficiência pode impedir a pessoa de fazer alguma besteira maior, ou às vezes por missão, o que é raríssimo, né? Vem naquela família um espírito com deficiência para que os pais ou os cuidadores se melhorem. Vanessa perguntando aqui, o espiritismo tem entre seus princípios a crença em Deus? Sim, totalmente. Nós acreditamos num Deus único para todas as religiões. Sim, Deus existe na nossa crença, com certeza. Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é a base do nosso conhecimento, aí trazido por Kardec. Carlinhos perguntando aqui, já ouvi dizer que o mundo espiritual esconde muitas coisas das pessoas, é verdade isso? Esconde? Eu não sei se a palavra é esconde. Muitas coisas a gente não revela porque as pessoas não têm maturidade. Se você pegar, por exemplo, aí quem tem filho, você não vai falar para uma criança de 5 anos coisa que uma criança de 5 anos não tem capacidade de entendimento. Você simplesmente vai falar para ela, olha, isso pode, isso não pode. Conforme ela for crescendo, adquirindo maturidade, você vai falando, ó, isso não pode por causa disso e daquilo. E ainda assim, às vezes ela faz besteira. É por isso que a espiritualidade não tem como sair revelando tudo para a gente não tem cabeça para absorver essas coisas.
Maristela perguntou: como saber se estamos resgatando um amor de vidas passadas? Eu acho que o seu coração vai te dizer isso. Se você está resgatando um amor ou se você está resgatando um débito. Acho que ninguém melhor do que a sua consciência para te afirmar o que você está fazendo na sua vida atual. Aliás, é uma coisa que é ensinada lá no nosso livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o conhece-te a ti mesmo. Então, antes de dormir, faz uma reflexão daquele dia para ver o que você fez naquele dia, se está certo, se está errado, se algo precisa ser redirecionado. Tereza também pergunta: o que a senhora acha das coisas ruins que a Igreja Católica praticou no passado? Acho ruim. Inclusive, dizia Chico Xavier que a maior parte deles reencarnou como espíritas. Nós estamos lascados. Que a gente veio justamente, olha, vocês tinham conhecimento do evangelho e não utilizaram direito. Agora vocês reencarnam para ver se faz as coisas decentemente, para ver se recupera aí o passado. Acho lamentável, a própria igreja hoje acha lamentável, né? Mas fazer o quê? O povo era bruto, né? Esperamos que isso não se repita. Acho que é o melhor que nós podemos desejar. Exatamente. A Shirley também pergunta se o desencarnado pode visitar a família quando desejar. Quando ele desejar, não. Precisa ter uma permissão para isso. Quem assistiu aqui o filme do Nosso Lar, e principalmente quem leu o livro, sabe que o André Luiz demorou um bom tempo para ter autorização para visitar a família dele. Quando ele chega aqui, ele encontra a mulher casada com outro homem, com um cara que ele não gostava, os filhos perdidos no mundo, e só uma das filhas se lembrava de orar para ele. Vocês imaginam o que é isso para o espírito que está do lado de lá? Então, precisa ter uma preparação, precisa ter um merecimento dele, de quem vai receber a visita, e, acima de tudo, a espiritualidade não dá ponto sem nó. Com todas as visitas que nós recebemos, seja em sonho, seja aí por alguma vidência, ou mesmo as cartas psicografadas, elas só acontecem com uma finalidade útil. Tem uma função aquela visita, te auxiliar, te consolar, reequilibrar vocês. Não é assim, vou ali visitar porque eu acho bonito. Então, não é na hora que ele quiser. Uhum. O Carlinhos perguntando como que a senhora vê a implantação de chip no cérebro para melhorar o desempenho do mesmo. Acho perigoso, mas acho também que pode ser uma boa, vai que, né? Com certeza os primeiros voluntários aí vão ter problemas. Mas se esse chip, por exemplo, puder fazer um paralítico voltar a andar, por que não? Eu, pessoalmente, tenho muito medo dessas coisas, porque eu não confio em cientista, tem muito cientista maluco por aí. Mas se eu não andasse e de repente me dissesse, vamos colocar esse chip e você tem uma chance de andar, se eu estudasse bem a coisa, confiasse em quem está ali trabalhando comigo, colocaria, por que não? Eu acho que a gente tem um futuro aí pela frente com a cibernética que a gente nem tem noção do que pode ser feito. É só pegar aí, quando eu nasci lá nos anos 80, não vou dizer quanto, a gente nem sonhava que ia fazer uma live um dia pela internet aqui. Então, de repente, daqui a 40 anos, o pessoal olha, nossa, aquele povo não usava chip, como que não usava chip? Como é que vivia sem isso? Então, quem é que sabe, né? Vanessa perguntou: como e onde surgiu o espiritismo? Em Paris, Lyon, com a publicação em 18 de abril de 1857 do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro de Kardec, ele enviava basicamente perguntas para diversos médiuns na Europa, e a partir dessas perguntas ele recebia, fazia um compilado e via quais que batiam. Então, olha, eu mandei para 3 médiuns diferentes, eles todos responderam a mesma coisa, o que significa que a probabilidade dessa resposta ser real é muito grande. Era esse o método que Kardec utilizou para montar o Livro dos Espíritos, que é um livro de pergunta e resposta. Agora, ele começou, né, a ter a sua atenção chamada por conta das mesas girantes. O pessoal fazia pergunta para a mesa e a mesa fazia batidas e com isso respondia. E aí ele pensava lá na lei de causa e efeito, voltando aqui, se existe um efeito inteligente é porque a causa também tem que ser inteligente. Então não havia simplesmente uma mesa ali, tinha que ter uma inteligência por trás movimentando aquela mesa. E Kardec, que era um grande estudioso da sua época, ele era o professor Hippolyte Denisard Rivail,
que realmente resolveu, não, vou estudar isso daqui. E ele foi fazendo esses compilados e lançou aí o chamado Pentateuco Espírito, são 5 livros, e o primeiro foi em 1857, o Livro dos Espíritos. Para contar a história inteira, aí dá outra live, né? Fica a sugestão para outro tema aí de live. A Shirley fez uma pergunta aqui que não é só no ramo do espiritismo, mas também da psiquiatria. O que a senhora acha do déjà vu? Déjà vu. É uma sensação de que você já viu algo, né? Ou de que já passou por aquela situação. Pode ser que você já tenha visto realmente ou passado por aquela situação, o mais provável. Dentro da psiquiatria, a gente não tem muito uma explicação para isso. Às vezes a gente relaciona com algo que seja da infância, com algo que você passou até intraútero, e é importante que a gente desmistifique essa questão também de que tudo é de reencarnação passada. Pode ser realmente que seja algo parecido da sua infância, que você associou, pode ser algo que aconteceu no intraútero, e lembre-se que o espírito está consciente ali, por isso nós somos contra a morte intraútero, e pode ser algo que você viu num desdobramento. Às vezes você tinha algum amigo conhecido que mora lá na França, e aí você, durante a noite, conversa com ele, vai visitá-lo. Num dia você faz uma viagem para a França e você tem aquele déjà vu, fala, nossa, eu já vi isso aqui, viu mesmo, viu em espírito, e agora você tem a lembrança. Então, são várias explicações, mas geralmente é alguma coisa que você já viu mesmo, não necessariamente igual, pode ser algo parecido que o seu cérebro associou. Desculpa, fiquei sem som aqui. Eu falei, será que sou eu? A Tereza fez uma pergunta muito interessante aqui. Eu sonho muito com meu pai, avós e irmãos que já morreram. O que significa na minha vida? Só você pode dizer o significado dessas visitas para você. É possível que eles te visitem? É sim. Se eles têm um carinho por você e se você tem essa condição de recebê-los sem se desequilibrar, ótimo. Agora, o que significa para você depende do que você faz com isso, né? Isso. Temos tem alguém que te visita, né? Temos muitas outras perguntas interessantes, mas já ultrapassamos o tempo aqui, então, infelizmente, vai ter que ficar para outra oportunidade. Agradecemos aí a todos aí que mandaram as perguntas, e nós vamos anotar aqui, porque para a próxima a gente já traz elas de início. Então, quero agradecer a doutora por ter dado essa oportunidade para a gente hoje, e fica o convite para uma próxima. Eu venho sim. Quero dar aí boa noite para todo mundo que esteve aí conosco nessa live, que sirva de muito aprendizado. Não se esqueçam de compartilhar com quem gosta desse conteúdo, de seguir a gente aqui nas nossas redes, está aí na descrição. Quero deixar o meu grande abraço aqui à Cláudia pelo convite, ao Fábio querido também, e para todos vocês que estiveram aí conosco, grande abraço. Também quero aproveitar aqui para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no canal Ecofitness Litoral, passando aqui novamente aqui as redes sociais aqui da doutora Ariane, Instagram, TikTok e também lá no YouTube. E tem também o canal Fanáticos. Então, é só entrar lá, se inscrever e deixar o like também. Não se esqueçam disso, viu? Cláudia, mais uma vez, obrigado. Pessoal do chat, obrigado. Doutora, também, muito obrigado. Eu que agradeço a você, a doutora e todo mundo. Pessoal, um beijão, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau.